Uma saudação especial a quem nos acompanha. O agradecimento ao Gracir Gomes, nosso diretor, que me deu esta incumbência de trazer um grande amigo, um cliente e amigo, e sempre foi mais amigo do que cliente. Então, vamos para a nossa conversa. É um bate-papo entre amigos que a TV Cidade já me proporcionou essa oportunidade mais que uma vez. Então, hoje recebemos aqui o nosso amigo Fernando Gasperim. Fernando, mais que uma vez, eu já falei no teu nome aqui no programa e você ficou até certo ponto não querendo comparecer por tuas razões e agora eu te convenci. Seja bem-vindo e vamos fazer um bate-papo entre amigos. Ok, para mim é um prazer muito grande estar aqui com o Senair e agradeço desde já o convite e vamos ao bate-papo. Fernando, vamos retirar nossas máscaras, porque nós estamos mantendo o distanciamento, então nós vamos ficar mais à vontade para que a gente possa ter um bate-papo descontraído e de amigo para amigo, para que nossos amigos participem também nos escutando e talvez, como a gente recebe retorno, nos colocando críticas, que o senhor mesmo já me fez críticas e observações sobre aquilo que eu falei sobre o meu histórico de trabalho, Fernando. Então, a primeira pergunta, a primeira colocação para você falar é sobre a tua infância. Como ela foi, onde foi e quando começou? Bom, eu imagino que começou quando eu nasci, a minha infância, claro. Né? Mas a gente já tem uma idade avançada, né? Então, na época da infância, era uma época onde não se tinha muitos recursos, a família também era uma família pobre, nós somos 8 irmãos, né? Então eu sou o quinto, na verdade, na escada. Foi bastante bom, né? Porque a gente vê hoje famílias com 1, 2 filhos ou nenhum filho, né? Então antigamente era até mais pela própria influenciação da igreja, né? As famílias eram grandes porque precisava colonizar essa região toda, né? Então assim, mesmo sendo difícil, ela foi muito rica, né? A gente se divertia com coisas simples, né? Quando dava uma chuva, eu me lembro quando eu era bem pequenininho, né? Eu ia tomar banho de água na valeta, né? Isso hoje é inadmissível, né? E a vida sempre foi assim, muito aventura, sabe? Muito aventura. Mas muita liberdade. Sim, mas a questão da disciplina em casa era algo para ser levado bem a sério, né? Você sempre morava na cidade ou morava no interior? Não, nós morávamos sempre lá onde eu tenho a casa hoje, né? Atrás lá do frigorífico Aida, que era do meu avô. E nós sempre girávamos em torno aí, né? Perto do Lago Fazolo. Perto do Lago Fazolo, que antigamente era Lago do Gasperim, né? Isso passou a ser depois, por interesse, porque a Fazolo, naquele açude que tinha lá, tinha muito problema com água, então eles compraram do meu avô o lago, que hoje é chamado de Lago Fazolo. E quando começou, em que época começou o frigorífico Gasperim? Olha, ele deve estar completando esse ano 98 anos. Meu Deus! Foi acho que 1920 ou 22, uma coisa assim. O teu avô que fundou? Meu avô que fundou. Pai do teu pai? O pai do meu pai. Fundou o frigorífico Gasperim. Isso. Era bovinos e suínos e ovinos ou era só bovinos? Ou era só suínos? Antigamente, no começo foi suíno, né? E sempre teve o bovino no meio, mas sempre foi suíno, raramente ovino. A partir de que idade, de que momento você fez parte da empresa, trabalhando dentro da empresa? Porque o Mauro hoje é o que administra, né? Sim. Eu sei que o Pedro passou por lá, que o Pedro é professor. Eu conheci 4 teus irmãos. O Luciano, o Pedro, o Luiz e o Mauro. Então, eu assim, sempre vi o Mauro como administrador do frigorífico. Sim. Você trabalhou lá em que época da tua vida e como foi a tua
as tuas dificuldades dentro do frigorífico? Eu trabalhei dos 14 aos 22 anos no frigorífico, né? Fazia de tudo. Por último, eu fui para o escritório e fiz muitas viagens também vendendo para a região de Gramado, Caxias, Farroupilha, toda semana, Montenegro, Veranópolis, Nova Prata, né? A gente ia sempre diariamente de Kombi, né? De Kombi já fazendo a entrega, vendendo e entregando. Isso. Antigamente era assim. Então tu começou no chão da fábrica? Sim. 14 anos? Sim, de castigo. Boa. Eu capotei a Kombi do meu pai com 14 anos, saí sem ordem, né? E então eu paguei com trabalho. Né? Tá, essa foi a tua barbeiragem enquanto motorista e enquanto desobedeceu teu pai. E na escola, como é que foi? Quais foram as barbeiragens na escola? Teu relacionamento com os professores, com colegas? Eu sempre fui muito brigão quando eu era garoto. Brigão de rua, sabe? Então qualquer coisa era motivo para sair no tapa. Mas... Então ainda bem que sou teu amigo, né? Não, mas não tem esse problema. Isso teve uma mudança muito grande na minha vida, né? Mas eu sempre tive ligado com o meu irmão mais velho. Ele estudou no seminário em Caxias, ele quase foi padre, né? Então depois ele se tornou professor, inclusive trabalhou na UX, trabalhou na FERV em Bento. Também uma irmã que era professora, então a gente sempre teve bons colégios, né? Essa fase aí de brigão e tal foi no primário, né? Depois as coisas começaram a mudar, né? Tu teve teu irmão ou tua irmã como teu professor? Sim. E como foi essa experiência? Ruim. Ruim? Ruim. O Pedro era meio durão? Era, demais. Né? E ele lecionava português e não tinha acerto com ele. E na metade do ano trocou o professor, que foi o José Carlos Queix, que foi pró-reitor da UX muito tempo, né? E aí eu fui aprovado com louvor. Mas né? Com ele estava patinando. Não, aí a questão era, acho que mais pessoal, mais né? Pessoal, normal isso. Mas o teu relacionamento dentro da empresa, voltando um pouquinho no tempo, onde tu teve mais dificuldade, onde tu sentia mais... Porque às vezes dentro da empresa, se está num setor, por A motivos, tu está muito bem. Tu troca de setor, por A motivos, tu não te sente à vontade. Onde foi a tua dificuldade, a tua facilidade dentro da organização familiar? Havia uma certa imaturidade, talvez devido à nossa juventude, 14, 15 anos, e por causa disso havia muita competição entre a gente. Entendi. Né? E a competição é uma droga, porque se ela fosse algo naquela época melhor administrado, teria sido usado em prol do crescimento da empresa, né? Mas não se tinha conhecimento, nossos pais, nossos avós também não tinham muita cultura, né? E infelizmente a gente não conseguiu se dar bem, né? No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, porque misturava, sabe? Inclusive, a gente trabalha, e depois dessa época eu recebi a oportunidade para gerenciar a transportadora, Rodo Super, né? E eu fui. Era do mesmo grupo? Era do mesmo grupo. E acabou ficando só minha. Sim. Certo? Isso é história para muito tempo. Mas um dia eu fui visitar um dos diretores da Todeskine, o Johnny Farina, e eu disse para ele que eu sentia orgulho de trabalhar para eles, porque eles eram uma família que deu certo, digamos assim, né? E eu pedi qual era o segredo, né? Porque a minha não tinha dado certo. Então ele me explicou assim: Fernando, nós somos 3 irmãos e uma irmã. Todos trabalham na empresa. E o pai, falecido Geninho hoje, né? Nos chama para comer um churrasco no domingo. E nós vamos lá, os filhos, comer o churrasco. Aí alguém se lembra de um assunto da empresa, o pai diz: bom, esqueçam que são irmãos, agora vocês são empresários, falando. E então nós
tratávamos do assunto. Depois o assunto encerrava, voltava-se ao normal. Depois surgia um assunto com relação à sociedade. E o pai dizia, bom, lembrem-se que são os sócios que estão falando agora, e não os irmãos. Eu achei fantástico isso, né? Porque a gente precisa aprender a separar os ambientes. Exatamente. Né? Então, lidar com o irmão tem aquela questão emocional que a gente traz de casa. E precisa um certo treinamento para aprender, né? a usar o ambiente e a nossa personalidade no momento certo. Eu sempre digo que a gente tem um armário com meia dúzia de jalecos. Então tem o jaleco de marido, tem o jaleco de pai, tem o jaleco de empresário e o jaleco de homem da sociedade. Então quando eu vou para o trabalho, eu tenho que ir com o jaleco certo e não com o errado. Se eu vou com o jaleco de marido num dia ruim, ninguém vai trabalhar feliz comigo, certo? Entendi. Então separar as coisas, né? Usar mais a razão do que a emoção. Essa foi a grande lição que ele me deu. E tu teve algum outro tipo de, vamos dizer, curso, alguma especialização, algum treinamento, vamos ser bem claro, algum treinamento para tu aprender, porque não é fácil. Eu já trabalhei com irmãos, já trabalhei com a minha esposa há 23 anos, trabalhei com a filha agora, ultimamente 9 anos, e assim, eu sei que isso é difícil. Por mais que a gente queira separar, mas aquele emocional, o familiar, fala mais alto muitas vezes. Tu chegou a fazer algum treinamento? Sim, eu fiz vários cursos. Eu sou formado em Ciências Econômicas, mas fiz há muito tempo atrás cursos de Administração de Empresa Familiar, fiz cursos do Dale Carnegie, de Relações Humanas, de Administração, e o que acho que talvez tenha domado o meu ímpeto e me transformado, talvez tenha sido o espiritismo, sabe? Que foi algo assim que me transformou bastante. Eu quero falar ainda sobre o espiritismo, mas eu quero avançar um pouquinho mais na tua evolução enquanto empresário, porque eu vejo que a partir do momento que você assumiu a Rodosuper, porque o Pedro foi me visitar uma vez como administrador da Rodosuper, acho que foi uma transição, acho que vocês estavam complementando, e eu te vi numa outra empresa nessa mesma época. Depois que a gente começou a negociar, que eu comecei a conhecer o Fernando Gasperini mais de perto, eu vejo o quanto a empresa mudou, cresceu, evoluiu, e eu vejo o teu relacionamento com o teu pessoal muito diferente. Eu não, assim, admiro muito a maneira como tu trata teus subordinados. Isso é uma evolução ou tu te preparou para isso, para entrar na Rodosuper? Não, é uma evolução. Quando eu fui para a Rodosuper, ela tinha 2 funcionários. Então a gente fazia tudo, fazia coleta, carregava caminhão, emitia conhecimento, fazia cobrança, visitava cliente, era tudo, né? Com o tempo, quando a empresa foi crescendo, a gente foi criando departamentos e tal, né? Mas eu sou um cara muito chão de fábrica, sabe? Eu me identifico muito com os carregadores, né? Eu lembro que lá fora do horário você estava lá, lá na outra empresa. Isso, gostava de ensinar, inclusive, como se carregar caminhão, né? Não te esqueces, já te interrompendo, sem querer te interromper, que uma vez eu fui lá num churrasco, numa janta, tu e o teu pessoal, e tinha uma mesa jogando carta, e todo mundo dizia que o Fernando ganhava de todo mundo, e eu ganhei a briscola de ti. Não sei se tu lembra disso. Verdade, então, verdade. Mas, eu ganhei a briscola, que é jogo de gringo, né? Mas é que eu sou bem educado, né? Eu não ficaria bem receber o Senair e ganhar dele, humilhar diante do nosso pessoal, né? Então, ali naquela janta, porque nesse momento que a gente percebe muita coisa, que ir lá te visitar, negociar contigo, olhar o teu funcionário trabalhando é uma coisa. Agora, naquele momento da confraternização, das brincadeiras, que a gente vê realmente onde está o relacionamento. Então, voltando ao assunto, me admirei muito quanto a isso. O nosso ambiente é muito bom. Eu posso dizer que tenho orgulho de ter a equipe que nós temos hoje. Nós nunca tivemos uma equipe tão boa, sabe? Eu consegui trazer uma filha, uma das minhas 2 filhas, para trabalhar comigo, e um genro, que são pessoas incríveis. E por incrível que pareça, eu sempre
era muito contra aos jovens aprendizes na empresa, porque era uma coisa imposta. E a maioria dos gerentes dela hoje foram jovens aprendizes, né? Vieram crus, foram moldados lá dentro e vestem a camisa. Está muito diferente do que trazer. Infelizmente, tem muitos profissionais já de idade que eles chegam nas empresas cheio de vícios, cheio de maus hábitos. Então, reaprender para uma pessoa mais complexa, já mais evoluída, é difícil. E muitas vezes essa pessoa vem, né, perdendo posições, vamos dizer, na evolução dele, né? Então, é bastante complicado. É mais fácil lidar com material humano novo. E como é que foi, trocando um pouquinho de assunto, já que estamos falando de relacionamento, como é que foi a criação das tuas filhas e você? O relacionamento com elas ao longo desse período, que uma está com 30 já? 36 e a outra 32. 32, é praticamente a idade das minhas, um pouquinho a diferença. Como é que foi essa tua dificuldade em lidar com 3 mulheres dentro de casa? Complicado, muito complicado. Normalmente eu viajava bastante, eu normalmente ficava 15 dias fora, né? Semana sim, semana não. E inclusive um dia disse para minha esposa: puxa vida, a Débora, que é a mais velha, já tem 7 anos e eu não perdi esse tempo. E hoje eu estou sentindo realmente tudo aquilo que eu perdi com a minha neta, porque eu vejo ela todo dia, então todo dia eu vejo um progresso, uma descoberta, né? Coisas que eu perdi nas minhas filhas. E infelizmente foi complicado, porque o trabalho, né? Já se diz que avô é pai com açúcar, né? Por quê? Porque quando a gente é pai, a gente tem que se preocupar em sustento, em crescimento, em educação, saúde, né? Então é uma coisa bonita isso que está acontecendo agora. A Débora é a mais velha. É a mais velha. E a outra está em Porto Alegre. Está em Porto Alegre, ela é psicóloga. Psicóloga? Né? Isso. Mas não para cuidar do pai. De vez em quando um aconselhamento é necessário, né? Mas assim... Não, mas tu é bem resolvido, Fernando, tu é bem resolvido. Eu estou só brincando. Mas assim, tu teve dificuldade mais com uma do que com a outra em questão do relacionamento, obediência e desobediência, coisa assim? Sim. Eu diria que cada filho é um livro. É uma história diferente. Um é o livro de aventura, o outro é um romance, o outro é um de guerra, sabe? Por quê? O outro é um policial. Isso, né? O outro é um policial. Eu acho que nós não somos de primeira existência na Terra, né? Então existem, no meu entender, né, existem filhos que Deus nos dá, para a gente resgatar coisas e ensinar, né? Então, assim, a mais velha tem uma personalidade muito forte, muito decidida, muito decidida. Sempre foi difícil conquistar ela, né? Apesar de quando ela era pequenininha, ela era extremamente ligada a mim. Mas vem a adolescência, as coisas mudam. A segunda já era mais calma, sabe? Mais ponderada. Então, são bem diferentes. Uma tem a personalidade daquela liderança forte, sabe? E a segunda, a Júlia, ela é mais de negociar. Mas ela já está há 2 anos contigo aqui na empresa. 3, na verdade. 3 anos. 3 anos. A minha ficou 9. No começo, algumas pancadas, mas logo em seguida as coisas foram para o lugar. Então, eu imaginei que a minha também tem uma personalidade muito forte. Então, os filhos também nos ensinam, né? Essa é a grande realidade. Mas, Fernando, uma curiosidade que eu sempre tive e quero dividir com nossos amigos que estão nos assistindo, você foi presidente de um centro espírita. O que isso impactou na tua vida? Eu nunca quis ser presidente de nada. Na verdade, eu sempre fui vice, desde os tempos de colégio. Eu nunca queria, porque eu acho que o poder corrompe e eu talvez não goste de ter que passar por essa, né? Mas no centro espírita eu aceitei porque era algo que eu acho realmente digno. Foi um desafio,
Eu entrei numa época que estava tendo uma mudança grande de geração, né? Os mais velhos estavam morrendo, né? Então, na verdade, não havia quem fosse assumir o centro espírita. E aí a UME de Caxias queria colocar alguém de Caxias lá em Bento. Eu digo, não, espera um pouquinho. Aí também não, né? Eu acho que a gente tem capacidade de conduzir. Então eu aceitei e me tornei presidente. O que isso fez para mim, isso fez muito bem, me transformou bastante. Eu consigo me dar bem em todos os ambientes, com todos os tipos de pessoa. Eu não tenho escrúpulo nenhum, eu acho que espírito não tem cor nem sexo como é na Terra, né? A única coisa que nos diferencia é o estado evolutivo que as pessoas estão. Uns são mais evoluídos, outros são menos. É isso aí. Isso tu percebe, vamos dizer, quais são as características do ser menos evoluído espiritualmente e do mais evoluído espiritualmente? É pelo comportamento que você identifica isso? Pelas atitudes, né? Mas a evolução ela também está a nível intelectual, certo? Tem pessoas com intelecto extremamente evoluído e são maus. Sim, né? A maldade existe em todos. Isso. Então, mas todos nós nascemos simples e ignorantes, com a destinação de sermos evoluídos. Então, as chances são iguais para todos. E o Espiritismo nos diz qual é o modelo que deve ser seguido. E a resposta é Jesus. Né? Jesus é o nosso modelo. Isso é bom que se diga e é bom que se repita até, porque há uma confusão muito grande para as pessoas que não têm o conhecimento que você tem e que eu também não tenho esse conhecimento sobre o espiritismo, mesmo que tem. Hoje está minha filha mais velha trabalhando no centro espírita e eu nunca, eu fui 2 vezes visitar o centro espírita, só, até hoje na minha vida. A gente tem muitas pessoas fazem a confusão achando que o espiritismo é uma religião. Não tem nada a ver com religião em si. Tem. Não tem? Tem. Na verdade, o espiritismo é religião, ciência e filosofia. É filosofia porque se propõe a desmistificar o sobrenatural, né? Ao contrário de outras igrejas que dizem que a gente tem os dogmas e os mistérios, né? Então, o Espiritismo diz de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente sofre, sabe? Responde de uma maneira simplíssima, não agride, as respostas fazem sentido, né? Te convence. Convence, né? Então, assim, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? A resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Puxa. Né? Eu acho que é uma resposta excelente, porque ele vai adiantando nas perguntas para tentar entender Deus e o Espírito da Verdade diz que a gente ainda não tem evolução suficiente para compreender Deus. Então essa definição basta. E né? Com a evolução, com os estudos, inclusive, a pessoa vai se aproximando mais. Eu percebo, Fernando, que mesmo diante da tempestade, essas pessoas, o Fernando, a Gabriela, que tem esse conhecimento maior sobre o Espiritismo, têm atitudes diferenciadas. Ou seja, mais tranquilidade. Isso é possível? Isso é verdade? Ou é a impressão? Não que a gente não tenha nossas oscilações, né? Porque a gente está preocupado bastante com a situação atual, mas a crença que existe Deus, a crença que a luz abafa a escuridão, nos faz entender que no final o bem triunfa. E nos faz também imaginar, por exemplo, por que tem tanta corrupção no Brasil, por que a gente é roubado, o povo é roubado, impostos. Durante quanto tempo a população brasileira que veio aqui antes da República vinha para roubar madeira, vinha para roubar ouro, pedras preciosas, sonegar, não pagava, não queria pagar nem o 20% lá, o Tiradentes, né?
Então, assim, eu acredito em reencarnação, eu acredito que a gente está resgatando as nossas próprias falhas, pagando. Puxa, demorou? Não demorou muito? Não demora. E vou mais além. Nossos políticos, eles não devem receber o nosso ódio. Eles devem receber a nossa compreensão, porque eles são instrumentos de Deus. Eu não queria ser um político para estar lá, mas a atitude nossa tem que ser de perdoar. Por quê? Eu só perdoo se não devolver o nosso. Eu acho que estamos devolvendo, hein? Entenda o seguinte, que a gente pode contar 10 mil anos de civilização. Todas as questões sempre foram resolvidas com guerras. E hoje ainda não está muito diferente. Há necessidade de mudar a nossa forma de ver as coisas. Por quê? Porque isso se torna hereditário. A gente odeia os políticos, a gente está ensinando nossos filhos e nossos netos a odiarem os políticos. Então, onde vai ficar a evolução? Nesse aspecto. Eles serão punidos. E vão ser. Mais cedo do que a gente imagina. Mas quem os substitui? É isso? Melhores políticos. Pois é, mas o que a gente observa hoje? Esses políticos, essa classe agora está indo embora. Olha quantos senhores já caindo que continuam lá. Não há renovação com gente jovem. Há troca de cadeira, mas gente de uma idade já bem adiantada. Não se vê mais jovens políticos. É raro, raríssimo. Isso é uma lacuna que aconteceu por quê? Porque é justamente nessa linha de pensamento que tu fala, que o meu pai odiava política e eu não quero saber de política. Será que é isso? Essa é uma opinião que também pode ser muito bem explorada. Porque toda vez que hoje a política é suja. Está suja. Mas se tu vai olhar lá no tempo da Grécia Antiga, a definição de política era a arte de fazer o bem. Então foi deturpado isso. Isso é uma definição de Sócrates. Sim. Nem sei como é que eu me lembrei dele, né? Mas é a arte de fazer o bem. Então, as pessoas de boa índole, as pessoas que têm capacidade, principalmente empresários, deveriam se envolver com a política. Porque eu penso assim, se tem um lugar para ser ocupado por um político bom e eu não assumo, vai um político ruim assumir. Mas é isso que vem acontecendo já há bastante tempo no Brasil. Porque os bons de caráter que a gente observa na sociedade não querem saber. Será que é esse o princípio? Meu pai não quer, eu também não quero, meu filho não vai querer? Será que é essa a linha? É provável. É bem provável, né? Sim, bem provável. Porque tu passa as tuas crenças para os teus filhos, quer ou não quer, eles são iguaizinhos a gente. Olha só. E o que nós temos que fazer neste momento? O que a classe empresarial, quem está nos assistindo, tem muitos empresários que nos assistem, o que nós temos que fazer, e não só os empresários, tantas pessoas da sociedade, pessoas do bem, que têm medo de entrar na política. O medo, será que é de se corromper ou de ser chamado igual aos outros? Existe uma crença de que o empresário, pelo menos lá em Bento, eu vi vários empresários se envolverem com política, nem tanto como prefeito, deputado, às vezes simplesmente como secretário de Indústria e Comércio, né? Quando voltaram para a empresa estava praticamente de portas fechadas, né? Então tem esse medo. Agora, se você tem uma boa equipe de trabalho, se você consegue monitorar a distância, fica um pouquinho mais fácil, né? Você acha que nesse momento seria necessário uma cruzada empresarial na política? Eu acredito que sim, mas no momento, no agora, o empresário tem que se preocupar em sobreviver. Esse é o primeiro passo. Reduz, demite, dói cortar na carne. Quando a gente manda um funcionário de 10 anos embora, eu sei o quanta experiência acumulada essa pessoa tem que está indo embora. E eu vou ter que formar um outro, que vai demorar 10 anos para fazer, e não sei se vou ter o mesmo resultado, né? Então, assim, a primeira coisa eu acho que é sobreviver. E a segunda, sim, se interessar mais pela questão política. O fato de terem sido fechadas nesses últimos
dias agora, foram baixados 600 mil CNPJs no Brasil. 600 mil, principalmente as menores, né? Não conseguiram sobreviver. Porque nós temos que lembrar que a crise começou ainda em 2014, 2015. Nós não conseguimos sair e agora chegamos nesse momento. Como é que tu enxerga essa possibilidade que está escrito que 3 milhões de empregos vão ser perdidos? 3 milhões de empregos. Vai ficar bem complicado. Não é milhões, 300 mil empregos. 300 mil empregos, não é milhões. Mesmo assim, vai ficar bem complicado. Seria 5 funcionários por empresa que já fechou. Né? Das 300 não, 600 dá 300. O que eu vi hoje é 300 mil empregos que vão ser fechados agora, imediatamente. O que isso, na tua imaginação, o que vai ser na sociedade, no país? Porque o funcionário é consumo. O funcionário consome. Olha, a classe trabalhadora, a rigor, ela vive eternamente em crise. Então ela se adapta. Agora, o empresário que fecha a fábrica, muitas vezes perde tudo, não tem como recomeçar, né? Principalmente no Brasil, que se você deve impostos, se você não pagar até morrer, você continua devendo e se tiver um bem em teu nome, você perde, né? Sabe que essas empresas menores, são todas menores que a tua, que eu estou fazendo uma certa assessoria, todos estão passando pelo mesmo problema. Não conseguiram fazer um caixa, não conseguiram recompor seu capital de giro devido à crise, e agora estão assim, qual foi o aconselhamento? Paga o que é necessário para a sobrevivência. É isso que você fala. Não se pensa em planejamento estratégico, é de sobrevivência. Não. Estamos num momento de guerra. Inclusive, a maioria das empresas, eu tenho assim informações de 60%, 70% até de empresas que não estão pagando impostos, né? Não tem como. Simplesmente não tem como. O governo federal vai ter que fazer algo a respeito disso. A reforma tributária está demorando demais, é muito tributo que a gente paga, não tem retorno nenhum, né? A questão trabalhista continua pesada. Continua, apesar de ter diminuído, continua. Então é bastante complicado. Se nós não conseguir fazer com que o Congresso aprove aquilo que o Bolsonaro está mandando para lá, para ser aprovado, é muito complicado. Infelizmente nós estamos numa queda de braço entre os 3 poderes que não ajuda ninguém, e principalmente no momento que se vive, onde todos teriam que se abraçar. Não pode se abraçar porque tem pandemia, coloque a máscara e se abrace e pense no Brasil. Parece que cada um está pensando no seu próprio umbigo, pelas atitudes que a gente ouve, né, Fernando? Eu sempre acreditei e falo isso, que o brasileiro é muito corporativo. Cada um defende o seu sindicato, a sua classe, a sua associação. Está faltando representantes políticos que realmente se preocupem com o bem-estar, com as necessidades básicas da população, que não entre pensando em ganhar dinheiro, em si, fazer o bem, né? Fazer o bem para a população. Eu acho que isso teria que partir de baixo para cima também, não é? O movimento está sendo de cima para baixo, mas também tem que ser de baixo para cima. Eu acho que seria mais produtivo. Fernando, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo. Muito proveitoso, gostei de conversar contigo. Que a gente já conversou muito, mas sobre negócios, sobre isso, sobre aquilo. Eu nunca perguntei quantos irmãos tu tinha, e hoje a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais. Fernando, muito obrigado por ter vindo, e você deixa a tua mensagem, que você acha que deve dizer para os nossos telespectadores, que são muitos e em diversas partes, inclusive do mundo. Bom, eu espero que eu possa ter, de alguma maneira, contribuído com alguma coisa. Foi minha primeira entrevista, né? Jamais imaginei que um dia estaria dando uma entrevista. E eu quero deixar uma mensagem de otimismo. Não devemos deixar o medo tomar conta da gente. O medo é uma ferramenta que precisa ser um aliado. O medo é algo que nos deixa alerta, que nos torna cuidadoso.
mas jamais deixar o medo tomar conta da gente. Tá? Tem futuro, o país é muito bem visto no exterior e muita coisa está rolando aí de boa que a gente não está vendo, mas isso é tema, quem sabe, um dia para uma outra conversa. Muito obrigado ao Glacir também, tá? E à TV Cidade. Gente, foi um prazer receber o Fernando aqui. Muito obrigado ao Glacir também por essa oportunidade. E nos veremos logo, se Deus quiser. Um abraço a todos e tenham uma boa semana.